Bom, nós estamos iniciando mais um espaço de comunicação com você. Nós estamos iniciando o nosso podcast, roberto.com.você. É uma espécie de ágora grega, ou seja, um espaço em que a gente vai poder discutir política, tecnologia e desenvolvimento. Eu acho que essa combinação ela é fundamental para atender a sua expectativa. Nós temos aqui no nosso programa de estreia o privilégio de contar com a presença do Marcelo Caio e do Sérgio. São pessoas que conhecem bem sobre tecnologia e é uma honra poder ter a sua companhia. Divulgue, faça com que esse podcast chegue o mais distante possível. Vamos à abertura. Podcast. O que é que você acha que isso representa hoje na política de comunicação? Então, primeiro a gente acha que é um formato novo, mas na verdade se a gente for ver a história, tem 20 anos que o podcast nasceu, né? O primeiro software de distribuição de conteúdo nesse formato de áudio, MP3, é de 2004. Isso. Então assim, o formato ele já é bastante antigo, né? E ele é muito democrático, ele é muito fácil de fazer, então isso abriu um monte de portas, né? Então a gente pode dizer que não é um formato da moda, que já está mais do que consolidado, ao contrário, virou uma ferramenta hoje indispensável para a comunicação. É descentralizada, dá para gerir de diversas maneiras, né? Formatos como esse aqui de entrevista, ou mais narrativos, com foco em determinados eixos de conteúdo, mas assim, se criou uma produção de conteúdo no mundo com podcast, que é um negócio absolutamente fantástico, né? Eu acho que primeiro pelo fato de facilidade de gravação. Sim, muito despojado o formato. Exatamente. Né? Quer dizer, com um pequeno setup, a gente consegue fazer um podcast. Então, havendo conteúdo, havendo um mínimo de planejamento de conteúdo, um formato desse, por exemplo, de entrevistados, né, de convidados, você cria muita coisa. Então, não é à toa que está consolidado, está popularizado, e isso é no Brasil, é no mundo todo. Então, basta ver os agregadores de podcast, a quantidade de conteúdo que tem. Basicamente, a gente consegue consumir podcast de qualquer conteúdo que você imaginar. E podcast enriquecido com vídeo, né? Os videocasts, nem se fala, né? Os formatos de vídeo, eles dominam as redes no mundo todo. Não é à toa que o YouTube, em qualquer lugar do mundo, é a primeira rede ou segunda rede social em termos de utilização. A gente acha tudo no YouTube, né? E o formato podcast, a regularidade de publicar conteúdo, vai criando e vai cativando o público, né? Por exemplo, eu mesmo consumo podcast de várias áreas, de turismo, de viagem, de tecnologia, de política, de economia, de finanças, e você começa a conhecer quem produz, quem gerencia, começa a se afinizar aquele conteúdo e vai virando uma audiência cativa, né? É verdade. Então, assim, eu mesmo tenho meus canais prediletos que eu já fico na expectativa de sair um novo episódio. Você acha que isso pode significar uma perda de força das TVs tradicionais? Não vejo assim. Inclusive, eu vejo que as TVs tradicionais precisam incorporar esse formato, né? Eu vi que algumas TVs abertas do Brasil já estão fazendo, inclusive. Várias TVs estão fazendo isso, né? E assim, você expande aquele formato tradicional da TV. Vai pegar um jornalista, por exemplo, que domina um certo editorial, ou coloca para fazer um podcast, coloca para desenvolver. Até em gravação de conteúdos, a HBO, por exemplo, na época do boom do Game of Thrones, ela passava o episódio e logo após o episódio era disponibilizado na internet um podcast de pessoas falando sobre aquele episódio. Exato, então pode ser um conteúdo extra e todo podcast ele pode ser usado como diversas formas de difusão de conteúdo. Esse formato que você falou aí, por exemplo, de comentários sobre episódios, sobre filmes e tudo, esse já é um formato que a indústria cinematográfica já começou a fazer há muito tempo. Sim. E ele é perfeito para o podcast, né? Pega um conteúdo, comenta. Então, ainda voltando para as TVs. Nas TVs acontece muita coisa de bastidor.
muita coisa que não vai pro ar, né? O editorial não cabe tudo, então inúmeros fatos estão acontecendo no dia a dia, inúmeras coisas que têm repercussão, elas não conseguem ir pro ar por causa daquela grade linear da televisão. Tem horário para entrar, o jornal X tem horário para sair e tem que cumprir uma grade. Então basicamente se seleciona temas, né? Com o podcast você pode dar vazão a isso tudo. Então, você tá lá nos bastidores, numa mesa de redação, por exemplo, numa mesa de definição de pautas, reuniões de definição de pautas, onde você tem muitas vezes um universo de conteúdo muito maior do que a TV vai dar conta de produzir naquele dia, ou naquele espaço de tempo. Então a gente pode aproveitar muito bem os profissionais que estão lidando com aquele conteúdo e os estimular. Nós vamos criar um podcast aqui de determinado editorial ou de bastidores, né? Então, e isso gera um interesse muito grande no público. A gente vê que essas coisas são muito consumidas. Toda vez que tem alguma informação complementar de bastidor, tem um videozinho de rede social, como chama atenção essas coisas, o que acontece por trás, o que acontece no bastidor. Eu percebo que os podcasts, eu mesmo sou, como você, Sérgio, como todos nós, eu tento usar os podcasts para poder buscar conteúdo. Então, por exemplo, eu quero discutir sobre um determinado assunto. Eu não me prendo mais na televisão ou no rádio, ou até mesmo nos sites, nos blogs. Eu entro num podcast sobre aquele tema, sobretudo, e eu assisto 1 minuto agora, 2 minutos depois, assisto dirigindo, assisto tomando banho, assisto... Exatamente. Eu vejo, sabe, essa que é a diferença. E tem recurso audiovisual. Te entrega o conteúdo onde você quiser, quando você quiser. Isso. E a gente vê uma proliferação de ótimos produtores de conteúdo que não tinham voz e vez. Exatamente. Quer dizer, a construção de conteúdo era dominada por cadeias assim muito específicas, né? Tanto na indústria da música, no cinema, de notícia. E a gente vê a quantidade e a qualidade de bons conteúdos que estão sendo criados. A gente vê canais que tem nível de produção de televisão, né? Canais de vídeo, por exemplo, e podcast também. E principalmente conteúdo. Há muita gente que domina profundamente vários conteúdos e que não tinham acesso, não tinham voz para produzir. Verdade. Então, isso é muito interessante, é muito democrático. O nosso podcast, que a gente está estreando hoje aqui com vocês, ele tem o nome roberto.com.você. Muitas as pessoas me perguntam, mas o que é isso aí? Isso é um domínio. Sim. Não é? Um domínio. Normalmente as pessoas conhecem .com.br. Mas esse .com.você é um domínio que as pessoas vão em breve entrar e vai ver lá um site e que vai ter lá vários conteúdos. Além desse endereço, o nosso podcast vai ter também uma seção, um quadro de karaokê. Karaokê com você. karaokê.com.você. Por quê? Porque é uma maneira da gente também humanizar, de trazer as pessoas, né? Então lá fora, para participar, elas vão fazer parte do karaokê, como os convidados aqui. E, enfim, vai ser um quadro que eu espero... acho que até para desmistificar que esse podcast não é sobre política. Não. Ele é política, tecnologia e desenvolvimento. Exatamente. Nós temos um estado muito rico em recursos naturais e com muita força política historicamente. Mas as pessoas que moram nele, as mais pobres do Brasil, uma das mais pobres do mundo. E um dos grandes problemas que nós temos é a ausência de debater o Estado. Desfulanizar a política. Não é ficar discutindo este ou aquele político. Nem este ou aquele governo, mas o Estado. Entendeu? Política pública. É isso que a gente quer fazer aqui. Eu lembro, Marcelo, que há muito tempo atrás, aqui tinha um programa de televisão que discutia o Estado, que era com o Marco Antônio Vieira da Silva, Maré Alta, na TV Cidade. Uma vez por semana, reunia um grupo de pessoas e jornalistas e tal, e determinados assuntos, e tinha lá 1 hora, sei lá, mais de 1 hora, 2 horas, debatendo aquele assunto. Acabou. Maranhão não tem isso. Não era debatida a proposta de fulano ou de cicrano, né? Você não faz análise, é no máximo uma síntese rápido. E quer dizer, então, lá no Piauí tem.
vários programas. Sim, tem muito conteúdo político diário lá, né? Diário. O Estado, o Ceará tem, Bahia. Essa cultura já é bem forte lá, aqui essa cultura é muito baixa. Aí, de repente, eu tenho uma ideia. Mas essa ideia, eu acho que é boa ou a melhor, mas às vezes alguém vem e melhora essa ideia, ou mostra que tem uma melhor, pronto. Mas isso é a partir do debate, das ideias, não das pessoas. Sim. Então aqui é para poder a gente trazer luz para o debate. Perfeito. E política é desenvolvimento, né? Política é desenvolvimento. Quebrar essa visão estereotipada da política, do lado negativo da política e tal. A política é o melhor motor que tem para desenvolver. Claro, né? claro. Municípios, estados, nações, não há dúvida. Claro. A própria política, eu trazendo um pouco para esse campo que eu me situo, que é o campo mais da política, o que é política contemporânea? É ação e comunicação. Ação e comunicação. Então, o Bolsonaro foi eleito por causa da comunicação. Sim. Em 2018. Ele não tinha sido nem gestor ainda. E ele também não foi reeleito por causa da comunicação. Então, política é ação e comunicação. Ora, a política está mudando no Brasil. Ninguém pode desconhecer isso. Está mudando no Nordeste também. E também está mudando no Maranhão. Mais lentamente, mas está mudando. Por conta de quê? Da ação? Não. Por conta da comunicação. Porque nós estamos num processo de profunda transformação, eu diria uma disrupção na comunicação. E isso aqui é que está fazendo a mudança. Ou seja, o poder que nunca emanou do povo no Maranhão, sempre emanou dos políticos, o poder começa a emanar do povo. Por isso que eu nunca aceitei ninguém dizer: Roberto, a culpa é do povo, porque o povo tem um governo que merece. Não, o povo é vítima. Aquele poder que está na mão historicamente dos políticos, que a gente comumente chama no Brasil de curral eleitoral, ele está migrando para a mão do eleitor. Então o eleitor está sendo empoderado pela convergência digital. Está vindo tudo para a palma da mão. Sim. Entendeu? E nesse momento a gente não pode perder a oportunidade de fazer esse espaço aqui, ó. O que a gente estava falando de desintermediar essas cadeias produtivas de conteúdo, está acontecendo exatamente isso, né? Essa relação totalmente desintermediada, encurtada e direta. Né? Quer dizer, a pressão hoje que o público, a sociedade consegue fazer sobre um político, por exemplo, no mandato, influenciar nas suas decisões. Democracia direta, né? Exatamente. É isso aí que é o meio fundamental para que tornou isso possível. Você é mineiro, Marcelo. Eu sou. Imagina assim, o cara dizer lá em Minas, e eu me lembro, Marcelo, olha, a gente ficou uma época passando os dias em Uberaba, há muito tempo atrás. Meu irmão morou lá uma época, Rochinha, que Deus o tenha. E aí a gente, não lembro mais nem a campanha, acho que foi em 94, por ali. Carro de som, zero carro de som. E era permitido. Cartaz imposta, zero. Tanto que esse hábito, lei é o ordenamento jurídico da sociedade, né? A própria lei proibiu depois. Então, a campanha política, que no fundo é uma guerra de comunicação, de 20 anos para cá, principalmente, essas armas da guerra foram sendo aposentadas. Lembra que até 2022 tinha showmício, camisa, boné, carro de som, pintura de cera, música. Então você quebrava, começava uma campanha, você quebrava a indiferença das pessoas fazendo um show, dava camisa e tal. Aí veio acabando uma atrás da outra, outdoor, tudo acabando. Aí de repente as campanhas se resumiram a rádio e televisão, pronto, que é a mídia eletrônica, veículo de comunicação de massa. Mas aí você fica refém de quê? De partidos, coligações, marqueteiros, jatinho, dinheiro. Exatamente. E eis que chega junto a força da internet. E hoje, cadê os marqueteiros? Exatamente.
Entendeu? Cadê as coligações? Esses modelos engessados, né? Essas estratégias de comunicação, tudo muito pensado no político, a forma, o conteúdo e tudo, como isso está sendo desmontado. E a gente vê isso no Maranhão. Claro, já tá. Cada eleição. Tanto que essas ferramentas e que esses fluxos de comunicação estão quebrando a comunicação tradicional. É como se a gente tivesse assim, arrombando as porteiras dos currais. Entendeu? Sim. O povo arrombando as porteiras dos currais. Você vai em Imperatriz, hoje Balsas e a Sailândia, aqueles municípios que tem mais renda, não que são ricos, mas que tem renda mínima. Né? E olha que a economia lá é primária, que é um grande defeito do Maranhão. Vamos discutir isso em outros momentos, a economia é primarizada. Sim. Mas tem renda. Isso gera uma inclusão social e que gera uma inclusão digital. Então as pessoas têm um telefone na mão, mas tem internet. Sem dúvida. Então eles debatem. Mas nesses outros lugares do Maranhão, infelizmente, tem 1.300.000 Bolsa Família. O cara tem um telefone, às vezes tem. Mas é um pré-pago. Atividade mínima. É um pré-pago. E não tem conectividade. Mas isso está mudando, porque nós estamos... sabe, quando você não muda, a mudança vem e muda na marra. Então, o meu gosto de fazer um podcast bem, digamos assim, equipado, Marcelo, Sérgio, tecnológico, com bons recursos tecnológicos. Você vê, nós temos aqui a possibilidade de ouvir a opinião de pessoas à distância. Em qualquer lugar do mundo, você vai poder participar e conversar. Como você vê hoje nos grandes programas. Então é para nós assim uma satisfação muito grande poder nesse dia de quinta-feira a gente abrir esse podcast com vocês, que são profundos conhecedores da área de tecnologia, e nós vamos nos próximos programas a gente vai convidar pessoas que têm esse domínio também e convidar a Digital Influencer. Eu quero que esse espaço aqui seja um espaço onde os influenciadores digitais do Maranhão, já são muitos, entendeu? Sim, que eles possam ter aqui um momento de diálogo, um espaço para conversar, porque nós não vamos ter a repercussão, a veiculação apenas na internet, que já é muita coisa. Nós vamos também ter em rede de televisão e rede de rádio. Entendeu? Isso vai dar uma vitrine eletrônica muito maior para os digitais. E uma popularização do formato. Isso, uma popularização do formato. Eu estava lembrando, quando o Marcelo estava falando, que o meu primeiro iPod, ele só pegava podcast. E por isso que o nome é iPod. Ele não pegava MP3, nem existia o formato MP3. O meu primeiro iPod, ele era só de podcast. E só pegava podcasts americanos, porque a gente não tinha produção brasileira, né? Então só pegava podcasts em inglês. Depois, com o tempo, eles começaram a pegar a música digital, dava pra gente digitalizar nossos CDs pra dentro do iPod. Depois, com o tempo, eles lançaram uma loja pra você conseguir baixar a música no computador pra ir colocando. E mesmo com essa antiguidade toda do podcast, agora é que ele está se tornando mais popular no Brasil. E ele está se tornando popular entre nós aqui, da nossa bolha econômica, digamos assim. É verdade. Mas no interior do Maranhão, as pessoas ainda escutam rádio. Claro. Não escutam tanto podcast. Está avançando, né? Está avançando. E isso aqui eu acho que faz parte dessa popularização também. E o podcast, inclusive, ele é até muito bom para resolver essa limitação de conectividade, né? Você baixa o arquivo quando está numa rede, normalmente são arquivos pequenos. São arquivos porque você vai muito ter uma entrevista na rádio, na televisão, mas o cara naquele momento está sem internet. Exato. Mas o podcast não, na hora que ele entrar num lugar que ele tiver internet, ele assiste. Então eu acho que é um ganho que a gente está oferecendo à população do Maranhão para discutir o mundo, discutir o Brasil, mas discutir especialmente o nosso Brasil, que é o Maranhão. Entendeu? Discutir problemas, discutir soluções, não só problemas. Longe de mim querer discutir aqui só pessoas, não faço isso. A gente quer trazer o debate das ideias. E vocês vão conhecer também o Bobcast. Bobcast é o nosso personagem. É o mascote do podcast. O nosso mascote do podcast. Bobcast. Muito bem. Ele vai... Acredito que ele já até apareceu aí na abertura. Vocês vão ver ele fazendo
uma participação muito mais efetiva. O Bobcast ele vai ter uma participação muito ativa nesses debates que nós vamos fazer doravante. Para você ver que o formato que você está propondo é aquele formato para onde as comunicações estão caminhando. Exatamente. Primeiro, de convergir vários formatos diferentes, né? Você falou aqui de podcast, de televisão, de rede social, integração de pessoas que estão, digamos assim, no meio tradicional, com influenciadores digitais. Tudo isso aí tira proveito de diversos canais, diversas ferramentas ao mesmo tempo. Exatamente. E é para onde a comunicação está indo. Né? Falava de TV e qualquer outro formato aí, se não enxergar isso, que a comunicação tem que ser 360 graus, até a linguagem, né? O que é o Bobcast? Se não uma ferramenta de comunicação numa outra linguagem, mais lúdica. Uma linguagem mais lúdica de internet. Que tem o seu valor na comunicação, tem o seu peso para levar a certos tipos de mensagem. Você vê na televisão, Marcelo, uma linguagem que eu chamo de internet. Tem um programa acho que é no Fantástico, que é aquele que faz futebol, Sim. que é irmão do Oscar. Sim, o Tadeu Schmidt. Sim. Ele usa os cavalinhos. Ele tem o cavalinho, exato. É uma linguagem mais lúdica, uma linguagem mais despojada, uma linguagem que eu chamo de linguagem de internet, que quebra um pouco esse convencional. Você sai da caixinha. Esse sisudismo da TV, né? Aquela coisa muito formatada. É isso que a gente quer fazer aqui. Eu vim aqui de blazer hoje, mas é porque eu estava na Universidade Federal do Maranhão. Nós essa semana fizemos entregas importantes. Até faz tempo que eu não estava usando blazer esse ano. Eu até que uso só quando é obrigado. Nós entregamos lá, Marcelo, equipamentos para o Hospital Dutra. 30 milhões de equipamentos. O ministro veio, Camilo Santana, e equipamentos, a melhor ressonância magnética do planeta, que só tem em hospital público no Maranhão. Nenhum hospital privado tem. Nenhum hospital. Parabéns. Então você está puxando a perna, você não sabe se é osso, se é músculo, se é nervo. Então, se você não tem um diagnóstico bom, você não tem um remédio bom. Mas agora a pessoa do SUS, o pobre, ele vai poder acessar esse exame, entendeu? Que não tem, repito, em hospital privado, talvez do Nordeste. Além disso, nós anunciamos que caiu na conta da universidade quase 6 milhões de reais, que vieram de emendas parlamentares minhas, para investir em pesquisa na área de biotecnologia. Tudo isso com vistas ao COP30, que vai ser na Amazônia em 2025. Sim. E que o Maranhão tem que apresentar alguma coisa, porque o Maranhão faz parte da Amazônia. O Maranhão tem 2/3 do seu território na Amazônia, sujeito a uma reserva legal de 80%. E tem que tirar proveito disso de algum modo. Então é por isso que eu vim direto para cá para poder gravar com vocês. A gente já vinha adiando alguns dias essa inauguração, essa estreia. Eu preciso sempre estar indo para Brasília, vou e volto, continua a mesma rotina. E a gente vai fazer uma série desses programas, discutindo tecnologia, discutindo política com P maiúsculo, e discutindo desenvolvimento, né? Que é a consequência de tudo isso. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Parabéns por essas entregas na UFMA. A gente não vê os políticos preocupados com isso, a gente não vê emendas destinadas para esse fim, né? E para nós é uma honra muito grande fazer parte do primeiro episódio. Ainda bem que o karaokê ainda não começou, porque não tem voz para isso. Vamos deixar para os próximos. Mas vai treinando. Não sei você, mas eu não tenho voz para isso. Mas vai treinando. Vai ter que passar por isso. Vai. Todo mundo vai ter que participar do karaokê. O interessante é justamente a desprofissionalização. Isso, mas tá muito bem. A gente vai lá em casa pro próximo, para não fazer tão feio. E a gente vai colocar nas ruas também, na Rua Grande, nas praças. A gente já tem todos os equipamentos necessários para que as pessoas participem do karaokê. Outra coisa boa também, né? Interatividade. Esse tipo de formato dá para trabalhar muito interatividade. Isso e no final do mês, de cada mês, a gente vai dar um prêmio para o primeiro, segundo, terceiro colocado do karaokê. E não sou eu que vou estabelecer esse critério. Fazer o julgamento. É automático, tá no computador. Né? É uma inteligência artificial que analisa a pontuação, né? É tecnologia. Exatamente.
né? Tecnologia. A tecnologia nos proporciona muitas coisas, né? E por isso que a gente tem que estar antenado, né? Nesse processo de desmaterialização que nós estamos vivendo, e muito acelerado, a ponto de que hoje qual é o maior restaurante do Brasil? Não tem uma panela, que é o iFood. Táxi, não tem um carro. Táxi, que eu digo de deslocamento, que é o Uber. Isso tem muito a ver com a política. Porque as políticas públicas vão ter que capturar muito esse ambiente de mudança que as tecnologias vão gerar na sociedade. Na empregabilidade, estamos falando assim de mudanças absurdas, né? De profissões completamente diferentes que estão nascendo e que vão nascer, outras que vão ter que ser totalmente repensadas, né? Algumas até extintas mesmo, né? Claro. Isso vai mexer muito com renda, com acesso a emprego, na necessidade de haver políticas para coibir esse fosso, né, para mitigar isso. Porque a tecnologia ela avança, como você falou, é um rolo compressor que vai empurrando, mas ela também gera, né, muita desigualdade se isso não for bem endereçado. Claro, porque você tem o desafio da humanidade gerar emprego. Você vê o setor primário está sendo todo mecanizado. Na região de Balsas, nem trator precisa mais tratorista. O setor secundário está sendo todo robotizado. Você vai na indústria de papel higiênico da Suzano, na Imperatriz, não tem um funcionário no chão da fábrica. E o setor terciário está sendo todo informatizado. Ninguém vai mais em banco hoje. Ninguém vai mais em uma agência de viagem hoje. Então, é óbvio que a gente tem que estar atento a essa questão. Isso significa política, né, Marcelo? Exatamente. Política, desenvolvimento. Como é que você vai gerar emprego para essa multidão de jovens que está aí no colégio, nas universidades? Porque essas profissões tradicionais, elas vão ser colocadas em desuso. Exatamente. O arquiteto, você tem hoje um programa que faz tudo. Exatamente. Então, cada um vai ter a sua especialidade. Você não pode ser só engenheiro. Exato. Você vai ter que ser engenheiro, especialista em, digamos assim, porta de geladeira. Senão você não vai estar no mercado. Você vai estar fora do mercado. Essa compreensão da desmaterialização, desse momento da economia digital, eu tive. Mesmo enfrentando uma barra violenta, pior da minha vida, com um drama familiar com meu filho, eu carreguei o projeto da reforma tributária no Senado, que foi que permitiu votar agora. Exatamente isso. Porque você tem as lojas físicas, elas vão fechando, porque não tem como concorrer. Tu vai numa loja do Magazine Luiza, pergunta quanto é essa geladeira aqui? Aí o vendedor diz é tanto. Ele mesmo disse, você já viu no nosso site? É mais barato. Então, é evidente que aquela quantidade de lojas, de agências bancárias vai diminuindo. E a gente tem que estar atento a isso. Entendeu? Então, quando eu falo que o Maranhão tem que se industrializar, que não tem indústria no Maranhão, visando essa questão, né, da oportunidade para as pessoas. E eu estou mais numa fase até mais adiantada já da indústria, que é da biotecnologia, para permitir que as pessoas possam montar suas startups. Até porque, como você disse, quase 80% do Maranhão é reserva. Como é que pode trazer o desenvolvimento para o Estado dessas reservas? O que essas reservas podem trazer de desenvolvimento para a gente? Né? É o que a gente estava falando do rendimento do carbono também. Exatamente. São reservas com patrimônio e uma riqueza muito grande. Né? Exatamente. Só para vocês terem uma ideia. Aproveitar isso é fundamental. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast, Roberto.com.você. Esse podcast não tem sentido se não tiver com você. E é por isso que eu te convido para conversar com outras pessoas que você puder a nos acompanhar, né? Nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar no YouTube e, eventualmente, também acompanhar nas rádios e televisões. Marcelo, quero agradecer muito a você, viu, Serginho? Agradecer a vocês. Obrigado. E deixar com vocês as palavras finais. Isso que agradecemos, o privilégio de estar aqui logo no episódio de estreia, prazer muito grande, e te parabenizar pela iniciativa. Certamente isso vai ser uma iniciativa de muitos frutos que vai gerar muito conteúdo para a população maranhense.
Muito obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer e parabenizar também, até porque eu lembro que no ano retrasado a gente rodou o interior do Maranhão com o Descomplica, que era uma forma de levar essa discussão da reforma tributária para o povo, e eu acho que esse aqui é um canal mais expansível ainda, vai levar para mais gente ainda qualquer discussão que precise ser do conhecimento público. Eu acho que é esse canal que vai trazer muito conhecimento para a população no geral, né? Muito bem. Obrigado a vocês, obrigado especialmente a você. E convido para participar do nosso próximo podcast, roberto.com.você. Até lá.